através de nossos vídeos na reflexão da Palavra de Deus. 11º domingo, do qual nós temos a oportunidade de mais uma vez ouvir os textos bíblicos e trazê-lo para a nossa vida. Neste 11º domingo damos mais um passo na compreensão da vida, do ministério, do projeto de Jesus, o qual então ele aponta para nós o valor, a importância do reino de Deus, numa grande semente que, lançada na terra do nosso coração, se desenvolve principalmente pela ação divina. Ou seja, celebrar este 11º domingo é perceber o quanto o reino de Deus ele é uma ação que parte da realidade divina e depois conta com a colaboração humana. No texto do Evangelho, nós vamos perceber basicamente isso. Em Marcos 4, 26 a 34, o reino é um trabalho constante, não é algo que se faz de pouco, mas é contínuo, não é estagnado, mas é parte de todo um processo da nossa caminhada de fé. Jesus tem a preocupação de demonstrar o ensinamento do reino através do uso das parábolas, ou seja, uma linguagem mais simples, cheia de sinais e de símbolos que ajudam as pessoas, ou que ajudaram as pessoas da sua época e nos auxiliam no dia de hoje a compreender o sentido da mensagem transmitida pela pessoa de Jesus Cristo. No caso de hoje, ele usa a expressão do semear, do lançar a semente, de deixá-la cair na terra e, acima de tudo, pensar na força desta semente que, usando da imagem, da expressão da menor semente do grão de mostarda, ela se torna uma grande árvore para ali acolher, abraçar. Então, pensando na proposta do reino de Deus, entendê-lo que para Jesus ele vai muito além de um lugar geográfico, mas sim consistindo nas ações, nas atitudes que nós fazemos para manifestar a presença de Deus. É interessante observar que esse reino é um processo que tem como iniciativa a realidade divina. O reino não é uma ação puramente humana. Nós colaboramos na graça de Deus dentro de todo esse projeto, mas a iniciativa é puramente divina, do qual ele transforma, do qual então ele faz crescer, do qual ele faz desenvolver, principalmente, como diz a leitura do Evangelho de hoje, nas horas em que nós não vemos e que nós não percebemos. Mas há, acima de tudo, uma possibilidade desta participação humana, que é justamente na disposição do colher, que também é algo trabalhoso. Na segunda parte, nós temos então o uso da imagem da semente do grão de mostarda, que na pequenez do que ela é, há uma grande capacidade de produzir, de se desenvolver e de se tornar uma grande árvore. Na semente há uma força interna e há também um bom terreno preparado, ou seja, a colaboração divina que produz, que dá a força, e a nossa participação humana em receber justamente no terreno da nossa vida esta semente. O reino é um lugar como um lugar onde se lança a semente, ou seja, há uma disposição, um coração para acolher a terra da vida, da nossa luta, há uma disposição para produzir, fazer algo, fazer germinar, e há também a disposição depois, como uma grande árvore, de acolher, de abrigar, como se diz no texto, os pássaros vinham para descansar e ali fazer os seus ninhos, ou seja, também dar espaço para o outro. O reino de Deus é isso, não é uma ação puramente humana, não é uma dominação humana, não é uma ação que consiste apenas nas nossas responsabilidades, mas é primeiramente uma ação divina. Então não somos donos do reino, mas nós somos colaboradores e construtores deste reino.
Na segunda leitura da carta de São Paulo, 2 Coríntios 6:10, nós temos a oportunidade justamente de perceber a linguagem que Paulo utiliza no término da sua missão, no fim da vida. Consciente do que ele fez pelo reino, ele exulta a Deus por tudo que fez, por tudo que pôde participar e construir, e a consciência também do juízo particular, ou seja, perante Cristo, que vai enfrentar como consequência do seu esforço ou não na construção deste reino. Então, o reino é justamente aquilo que nós podemos fazer pelo outro, com o outro, e que isso dará a nós também uma consciência tranquila, um colocar-se de forma tranquila diante do juízo particular na pessoa de Jesus Cristo após a experiência da nossa morte. Na primeira leitura do profeta Ezequiel, nós vamos ver também o profeta trabalhar nesta mesma linha da ação divina, o Deus que age e que gera. Por isso, ao pensarmos neste 11º domingo do tempo comum, na questão do que significa o reino, nós primeiros poderíamos nos perguntar como nós podemos participar da construção do reino. Eu acho que o primeiro aspecto fundamental é a consciência da nossa identidade cristã, que somos batizados, participantes de uma igreja, envolvidos com a vida da comunidade, com a responsabilidade do dízimo, da conservação do nosso templo, do zelo por tudo isso. O segundo, buscar um conhecimento de Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele faz, do que Ele nos chama. Isso se dá através da oração, da escuta, da meditação da palavra. E o terceiro, as boas atitudes que nos fazem crer numa outra realidade, a realidade da qual nós podemos chamar de Reino de Deus. Então, que a semente da palavra caia no nosso coração e pela graça, pela ação do Espírito Santo, ela produza muitos frutos, principalmente nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Então, que este 11º domingo seja uma ocasião muito clara e propícia para pensarmos no que significa o reino, como dele nós participamos, como nos sentimos responsáveis e como também podemos ajudar tantos outros a chegar a este conhecimento e a atitudes que revelem efetivamente a construção deste reino. Que Deus lhe abençoe, força, paz e um bom final de semana celebrando a graça de Deus.